Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de uma das curas de Yeshua, do Iver Merahim, do cego de nascença. Como é dito no texto, essa é uma cura inédita, da qual nunca ninguém tinha ouvido falar. Um cego de nascença poder enxergar. Esse é um texto que está no site do canal também, e como eu havia comentado, eu vou transpor alguns deles para o vídeo, que é uma forma mais facilitada de aprendizado, onde eu posso inclusive introduzir algumas informações que não existem no site. Então, hoje você acompanha esse material. É um texto muito rico que, quando observado à luz da interpretação judaica, utilizando também os termos-chave em hebraico, nós vamos alcançar uma riqueza muito grande. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos então ao nosso estudo. O foco do nosso estudo será a cura do cego de nascença, que está em João 9. Mas nós vamos também abordar duas outras curas relatadas no livro de Marcos, capítulos 7 e 8, que são a cura do cego de Betsaida ou Betsaida e a cura do surdo e gago. E o ponto de ligação entre todas essas curas é que elas envolvem a saliva de Yeshua. Esse é o ponto em comum entre todas elas, além de alguns outros detalhes que nós vamos também observar ao longo do estudo. E um fato interessante também é que todas essas curas feitas a partir da saliva de Yeshua, elas estão relacionadas aos sentidos mais sociais do homem, aqueles que usamos para nos comunicar e interagir com o mundo e as pessoas, a visão, a audição e a fala. Vamos começar lendo o texto que fala sobre a cura do cego de Betsaida. O nome dessa cidade significa Casa da Provisão, ou, mais literalmente, Casa da Caça, ou ainda, Casa da Pesca. O termo tzad, em hebraico, está ligado a buscar uma provisão, principalmente de carne, sendo que Betsaida era uma vila de pescadores, nos arredores do Mar da Galileia. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Yeshua, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" Este, recobrando a vista, respondeu: "Vejo homens, como árvores os vejo, andando." Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Não vamos entrar nos detalhes desse texto, pois não é o propósito do estudo, mas é apenas aqui para observar o modo como Yeshua o curou, que foi aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos. Por esse relato, nós compreendemos que muito possivelmente esse homem já enxergou um dia e ele estaria apenas recobrando a sua visão, porque ele consegue reconhecer os homens e as árvores. Apenas um ponto relevante aqui é que normalmente esse texto é tratado como uma cura por etapas. Yeshua cura o cego, mas não por completo, então ele tem uma visão que não reflete exatamente a realidade. No entanto, é importante lembrar que a própria Escritura compara o ser humano a árvores. Então, o que esse homem viu não foi algo aleatório ou desprovido de sentido. Logicamente, Yeshua sabia o que estava fazendo. E esse texto traz também um detalhe que não existe em qualquer outra narrativa. Yeshua nunca pergunta a uma pessoa que foi curada: "Você está bem? Você está completamente curado?" Isso não acontece em nenhum momento da Escritura, apenas aqui. Então, naturalmente, havia um sentido para Yeshua trazer esse tipo de visão a essa pessoa em específico. Então, não é muito adequado dizer que essa cura foi em duas etapas, pois isso dá a entender que Yeshua não curou o homem por completo desde o princípio. Mas o que aconteceu é que antes de restabelecer a sua visão natural, Yeshua concedeu a esse homem algo além, uma visão espiritual. Agora vamos ler o texto que se refere à cura do surdo e gago. Vamos utilizar aqui a versão Peshitta, que é uma versão traduzida diretamente do aramaico.
Novamente saiu Yeshua do território de Etzor e Sidom, que é Tiro e Sidom, e foi para o mar da Galileia, na região das 10 cidades ou Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo e gago, ou uma pessoa que falava com dificuldade, e lhe pediram para que colocasse a mão sobre ele. E o levou para longe da multidão, a sós, e colocou seus dedos em seus ouvidos, e cuspiu e tocou sua língua. E olhou para os céus e suspirou, e disse-lhe: seja aberto. E na hora se abriram seus ouvidos, e foi solto o laço de sua língua, e falou claramente. Então, nesse caso, Yeshua usa sua saliva na própria língua dessa pessoa. A sua gagueira desapareceu, e ele pôde falar sem dificuldade. Existe um ponto em particular nessa narrativa que vale a pena ser detalhado. Nas versões mais comuns desse texto, normalmente ele estará escrito desta maneira. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. Vamos entender a origem desse termo. Por que será que ele foi deixado aqui nesse texto? Uma vez que a grande maioria das traduções da Nova Aliança para o português e também para outras línguas vem do grego, essa palavra, efatá, é uma adaptação daquilo que está escrito nesse idioma. O ponto é que essa palavra não existe na língua grega. Ela é uma transliteração de um termo em aramaico. Transliteração é uma aproximação fonética daquilo que é dito em outro idioma, ou seja, é trazer os sons de uma palavra estrangeira para os sons falados na sua língua. A origem mais antiga desse texto, portanto, está nos escritos em aramaico. E foi justamente por esse motivo que, ao introduzir esse texto, eu li a versão peshita. No texto em aramaico, vamos encontrar essa palavra, etpar. Ela é o imperativo do verbo petar, abrir, portanto, significa abra-se ou seja aberto. Então, o texto aqui da peshita diz, e olhou para os céus e suspirou, e disse-lhe, etpar. Esse verbo aramaico é inclusive muito parecido com o hebraico, que é também escrito com as mesmas letras, só mudando a pronúncia, as suas vogais, de petar para patar. Então, como vocês veem aqui, essa é uma das provas de que esse texto em grego foi uma tradução de algo anterior, de uma tradução do aramaico, já que efatá não existe no grego, é apenas uma adaptação fonética de etpar. Esse não é um caso único, existem dezenas de palavras na Nova Aliança preservadas do aramaico e também do hebraico, e elas foram apenas transliteradas, adaptadas para outros idiomas. Nesse texto aqui, quando o tradutor fez a sua tradução do aramaico para o grego, ele quis manter a originalidade da ordem de Yeshua. Por isso, ele deixou registrada a palavra que o Messias usou no aramaico, a língua falada por ele e por todo judeu dessa época no seu dia a dia. Agora vamos abordar então o foco do estudo, que é a cura do cego de nascença. E eu vou ler aqui apenas os versos mais importantes da versão Ara, Almeida, Revista e Atualizada, de João 9. Caminhando Jesus, Yeshua viu um homem cego de nascença. Essa pessoa é a única na Escritura descrita como um cego de nascença. Não há nenhuma outra cura de cegueira que tenha essa abordagem. Verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Yeshua dizendo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito barro com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Algumas traduções apresentam o barro como lodo, porém essa palavra não é muito adequada aqui na tradução, porque para nós ela tem um outro significado, algo relacionado à sujeira, ao limo, e não é isso. Yeshua, ele misturou a sua saliva à terra do chão, formando o barro exatamente, aquela mistura de água com terra. E essa mistura ele aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo.
Essa tradução, bem como algumas mais recentes, já trazem o significado da palavra Siloé, que no hebraico é Shiloach. Nós já vamos falar sobre ela. Então aqui nós já temos a ideia geral dessa cura, onde Yeshua utilizou a sua saliva para produzir um outro elemento. Esse elemento, o barro, ele aplicou aos olhos do cego e depois disso ele ainda disse ao cego que fosse se lavar nesse reservatório de águas chamado por tanque de Siloé e ele voltou de lá enxergando. Vamos agora detalhar o processo de cura. Ser cego de nascença é uma doença chamada hoje em dia por cegueira congênita. A causa dela pode vir desde alguma doença na gravidez da mãe, a má formação de alguma estrutura no olho da criança ou ainda a falta parcial dessas estruturas, como a íris, o nervo óptico, entre outras. Então, a criança já nasce ou com a falta de alguma estrutura ou com o defeito em alguma delas, e isso realmente não tem cura. Então, aqui nós vemos também na Escritura esse caso, uma pessoa que já nasceu sem a possibilidade de enxergar. Inclusive, o verso 32 desse texto, ele relata que desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Então, essa realmente é uma cura inédita. E o processo dessa cura, como já vimos, Yeshua mistura a terra com água, com a sua saliva, formando barro, e ele aplica sobre os olhos do homem. Essa ação de Yeshua, ela vai fazer um paralelo nítido com a própria criação do homem. Vamos ler em Gênesis 2:7 o seguinte: Vaietzer, e formou Adonai Elohim o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse termo utilizado aqui, Vaietzer, ele vem do verbo yatsar, que significa dar forma, modelar, seja uma peça de barro ou ainda esculpir uma peça de madeira. Yatsar tem esse significado, criar alguma coisa através desse método, modelando, formando, esculpindo. Portanto, quando é dito que Adonai Elohim formou o homem do pó da terra, conhecendo o sentido hebraico dessa palavra, nós entendemos que esse pó da terra, ele precisou ser também misturado à água, para que se tornasse uma substância possível de ser modelada. No caso, o barro. Quando misturamos o pó da terra com água, formamos o barro. E é justamente esse barro que Adonai modelou para criar o ser humano. E ainda que você não entenda hebraico, existe um outro verso na Escritura que traz isso com bastante clareza, inclusive no português. Lemos aqui em Isaías 64:8. Mas agora, ó Adonai, tu és nosso Pai, nós somos o barro, Hahomer, e tu o nosso oleiro, Yotsereno, e todos nós, obra das tuas mãos. Então aqui nós temos a visão clara, uma explicação bem precisa desse verso de Gênesis que não é exatamente tão claro no português. Nós somos feitos dessa substância, do barro, e nós somos formados por Adonai, o nosso oleiro. E essa palavra utilizada aqui no original, Yotsereno, ela vem justamente do mesmo verbo que eu apresentei anteriormente, yatsar, que é formar, modelar, esculpir alguma coisa. Então, Yotsereno é trazido para o nosso vocabulário como oleiro, aquele que forma, que modela o barro. Então, vemos que Yeshua, ele reproduz, em menor medida aqui, a criação do próprio homem, pois, formando barro a partir da sua própria saliva, ele modela olhos novos e perfeitos para aquele homem que era cego. O método de cura que Yeshua usou aqui, ele tem um simbolismo enorme. Ele retrata fielmente a formação do próprio ser humano, o que nos indica aqui que ele estava possivelmente também recriando alguma estrutura que faltava nesse homem, e por isso ele não enxergava. Porém, a cura não termina aí.
Depois de Yeshua ter passado barro nos olhos do homem, recriando aquilo que lhe faltava, qualquer estrutura ocular, ou seja, depois dele ter dado visão física a esse homem, ele manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Compreendendo a mensagem em nível mais profundo, Yeshua pede que ele se lave nas águas do enviado, que mergulhe espiritualmente no próprio Messias. De fato, o tanque de Shiloah era usado pelos judeus como mikvê, como um banho ritual de purificação, antes que eles subissem ao templo. Esse homem cego, depois que ele passa a enxergar, ele reconhece Yeshua como um profeta, como está escrito no verso 17. Depois da sua cura, há uma certa confusão entre as pessoas ali presentes e também alguns fariseus, pois eles não acreditavam que esse homem era cego e que havia sido curado. Chamaram até mesmo os pais dele para comprovar essa deficiência. E ainda ameaçavam expulsar essa família da sinagoga, caso eles afirmassem que fora Yeshua que o tivesse curado. Isso equivalia a retirar dessa família praticamente o convívio religioso e social também. Então, era uma situação bastante complicada. E depois, quando Yeshua o encontra novamente, ele pergunta: "Crês tu no Filho do Homem?" Ou seja, Yeshua estava se revelando como enviado de Adonai. E o homem crê e aceita Yeshua como Messias. Então, a cura desse homem, ela retrata esses dois aspectos. O aspecto físico, onde Yeshua possivelmente recria alguma estrutura dos olhos, permitindo que ele enxergue. E depois, Yeshua ainda abre os olhos espirituais desse homem. Nós podemos ver, inclusive, um paralelo com a cura do cego de Betsaida, aquele que tem a visão de homens como árvores. Só que nesse caso, a visão espiritual veio antes da natural. Yeshua trouxe assim uma cura completa. E como ele ainda explica aos seus discípulos, não há qualquer pecado nesse homem por ele ter nascido assim, mas tudo isso foi feito para a glória de Adonai, para que se manifestasse uma cura como nunca antes tivera ocorrido em toda a história da humanidade. Agora, já tendo compreendido como se deu essa cura, tudo que ela envolve e representa, vamos começar a mergulhar mais no estudo. Olhando esse texto, nós vamos encontrar algo muito interessante. A visão, os olhos, que são o ponto central, eles estão ligados a 3 elementos representados nesse texto e também a 3 títulos. O primeiro elemento diz respeito à terra. Como parte do corpo humano, os olhos também são formados do pó da terra, modelados no barro. Foi exatamente essa analogia que Yeshua usou ao curar os cegos de nascença. Um outro elemento que vemos presente no texto é a água. E biologicamente, os olhos são compostos por mais de 90% de água ou de elementos de densidade aquosa. Então, os olhos são basicamente água. E justamente por serem assim, eles possuem transparência. E essa transparência permite que a luz penetre por eles até alcançar o cérebro através do nervo óptico, e é lá onde esses impulsos elétricos que são levados através do nervo, eles se transformam em imagens. Então, nós de fato enxergamos pelo cérebro. Os olhos são apenas o veículo de entrada da luz. E se você quiser compreender melhor tanto os aspectos físicos de formação dos olhos, que são maravilhosos, e também os aspectos espirituais da visão, eu deixo sugerido aqui que você assista Ain, as dimensões dos olhos. Esse estudo, ele traz uma abordagem em diversos níveis sobre os olhos, com muitos detalhes e revelações belíssimas, inclusive sobre o Mashiach, encontradas diretamente no hebraico. E além disso, esse estudo funciona também como uma fundamentação para esse que estamos vendo agora, pois o próprio hebraico traz para nós uma conexão entre os olhos, a água e a luz, uma conexão perfeita entre esses 3 elementos, que nós vemos aqui retratados novamente na cura de Yeshua.
Então, se você quer ir mais a fundo, assista esse estudo, pois ele vai te dar também uma outra fundamentação para isso que estamos vendo agora. Assim, cada um desses elementos que aparecem no texto, eles têm uma ligação com os olhos. São 3 elementos e cada um deles também estará associado a um dos títulos do Messias. E nós vamos olhar todos eles. Inclusive, posso deixar mais uma sugestão aqui, uma nova série do canal que está sendo postada toda semana como estudo escrito, Yeshua de Aleph a Tav. Aqui você vai encontrar dezenas de títulos do Messias, todos eles elencados em cada uma das 22 letras hebraicas. Então, se você se interessar por esse conteúdo, toda semana é postada uma nova letra. Está presente tanto no site do canal, quanto na área comunidade do YouTube. Você pode acessar o canal e entrar pelo menu na área comunidade, lá também está sendo postado, e ainda nas redes sociais. É um estudo que nos permite conhecer um pouco mais de Yeshua através do idioma da criação. Vamos começar falando sobre o título que conecta o Messias à Terra. A Terra simboliza aqui o elemento fundamental de onde os olhos foram formados, como vimos no texto de Gênesis. E o título que se conecta à Terra é Ben-Hadam, filho do homem. E o encontramos aqui nesse texto. Yeshua ouviu que o haviam expulsado e, achando, perguntou-lhe: crês tu no Ben-Hadam, no filho do homem? E é aí que o homem o reconhece como Messias, ele aceita Yeshua como filho do homem. Já vamos abordar esse título em maiores detalhes na sequência, mas apenas para que fique claro, Ben-Hadam faz referência a 2 aspectos. A natureza humana de Yeshua e outro que atesta sua messianidade. Então, quando ele pergunta isso ao homem, você crê no Ben-Hadam? Ele está de fato falando, você crê que eu sou o Messias, o filho enviado de Adonai? E o homem reconhece que sim, os seus olhos espirituais também foram abertos. Agora, apenas uma observação sobre esse verso. Existem algumas traduções que, em vez de trazer a expressão Ben-Hadam, filho do homem, apresentam Ben-Ha-Elohim, filho de Deus. Algumas das principais onde encontramos filho do homem são essas aqui destacadas no slide. OJB, Orthodox Jewish Bible, a versão Delete, que é uma tradução da Nova Aliança para o hebraico, e em português nós temos a Nova Almeida atualizada. Então, existe uma certa variação aqui, dependendo da tradução. No contexto, essas 2 expressões vão apontar para o mesmo lugar, porque Yeshua está aqui se apresentando realmente como filho de Elohim, aquele enviado. E a expressão filho do homem, ela também tem essa perspectiva. Então, qualquer uma dessas 2 expressões, dentro do contexto geral, elas têm o mesmo objetivo. Agora, para compreender como a expressão Ben-Hadam está relacionada à terra, vamos ao hebraico. Aqui está ela, com a tradução de cada parte na sua cor respectiva. Literalmente significa filho de Adão. A palavra Adão, em hebraico, ela tanto vale para o nome do primeiro ser humano criado, tanto para o homem Adão, quanto para a raça humana. O termo é usado nesses 2 sentidos. E esse nome, Adão, ele vem justamente da palavra Adamá, que significa terra. Olhando para o hebraico, nós temos uma compreensão bem clara e até mesmo literal desse ponto, pois o ser humano recebeu o nome de Adão justamente porque ele teve origem na Adamá, na terra. A ação de Adonai está refletida na própria gramática. Então, quando Yeshua se proclama Ben-Hadam, existe toda essa conotação. Ele é filho de Adão, nascido como ser humano, mas, além disso, carrega a divindade do Pai e também toda a autoridade que lhe foi dada sobre a criação. Como eu havia comentado, Ben-Hadam fala sobre a natureza humana de Yeshua. Porém, essa expressão também aponta para a majestade do Messias. Nós lemos aqui em Daniel 7, 13 e 14, originalmente escrito em aramaico.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem, como um ser humano, Kibar Enash. E ele se dirigiu ao ancião de dias, a Tiquiomaia, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse texto aqui, então, mostra que alguém com a natureza de um ser humano foi visto nos altos céus junto ao Ancião de Dias. Ancião de Dias é um título para Adonai, ou Atik-Yomin, como também é chamado. Representa aquele que tem muitos dias. Naturalmente, isso é apenas um simbolismo. Adonai não tem começo ou fim, não está submetido ao tempo, nem tampouco tem a figura de um ancião. Esses nomes são apenas alusões a aspectos da sua natureza. Então, nos altos céus, junto do Criador de todas as coisas, foi visto alguém com a figura de um ser humano. E para este ser humano foi dado o domínio de todos os povos, nações e línguas sobre a terra. E esse domínio, o seu reino, é eterno, jamais será destruído. Naturalmente, essa figura é o Messias. Então, esse texto retrata quem é Ben-Hadad, alguém como ser humano, mas que também possui majestade, poder e domínio sobre todos. E um fato relevante também é que Yeshua sempre refere a si mesmo como o Ben-Hadad. Aqui, naturalmente, encontramos esses dois aspectos, mas na fala de Yeshua vemos sempre a humildade. Ele se coloca como alguém que conhece a condição humana, apesar de ser o Filho unigênito do Criador. Agora o título do Messias, que está ligado à água. E a água aparece em dois momentos, tanto na saliva de Yeshua, quanto nas águas do tanque de Shiloah, no tanque de Siloé. Aqui nós vamos encontrar dois títulos relacionados ao Messias. O primeiro, Shiloah, compreendendo que essa é uma referência para o enviado de Adonai, aquele que foi prometido desde o começo da humanidade. Olhando para essa palavra no hebraico, ela vai revelar um paralelo com outro nome de grande importância, Shiló. São duas palavras de escrita bem próxima e ambas estão relacionadas com a conexão divina. E esse termo, Shiló, vai aparecer pela primeira vez na Torá em Gênesis 49:10, onde Jacó, também chamado Israel nesse mesmo texto, vai dar uma bênção profética aos seus filhos, as futuras 12 tribos de Israel, antes dele morrer. E quando ele fala sobre Yehudá, Judá, ele diz o seguinte: o cetro não se afastará de Yehudá, de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Shiló, e a ele obedecerão os povos. Esse verso, então, indica que toda autoridade, todo o rei de Israel viria de Yehudá, da tribo de Judá. E esses governantes estariam no poder até que chegasse esse regente maior, chamado por Shiló, que teria a obediência dos povos. A última parte desse verso faz também um paralelo com o texto de Daniel, que lemos há pouco, onde é dito que o Filho do Homem receberia de Adonai um reinado eterno, sem fim, que regeria todos os povos. Portanto, o Filho do Homem e Shiló são nomenclaturas diferentes para esse único rei. Shiló é uma palavra que pode ser entendida sob diversos ângulos, não é um termo fechado em si mesmo. E a tradição judaica considera Shiló como um dos nomes do Messias. Precisamos entender aí que isso não é exatamente uma coisa literal. O nome em hebraico é um conceito que traduz a essência, o caráter de alguém. Então, Shiló é uma das facetas do Mashiach. Fala sobre paz, sobre reinado e outras coisas mais. Havendo oportunidade, eu penso em trazer um estudo especificamente sobre esse nome. Além desse significado, Shiló também foi o nome de uma cidade. Foi o lugar onde ficou estabelecido o Mishkan, o tabernáculo, após a conquista de Canaã. Então,
Shiloah, o enviado, e Shiló, o local do tabernáculo, possuem também esse ponto em comum. Ambos são meios, canais de relacionamento com Adonai. O Mashiach, de fato, é um tabernáculo vivo. Mas, apesar desses paralelos e da semelhança descrita, essas duas palavras, Shiloah e Shiló, elas não possuem a mesma raiz gramatical, não têm a mesma origem. A sua convergência se dá em outros pontos, e nós vamos analisar um deles a seguir. Aqui estão os dois termos, Shiloah, que significa enviado, e Shiló, que é um dos nomes do Messias. As letras em comum que existem nessas duas palavras é o Shin e o Lamed, e as letras diferentes são o Het, que é a última letra de Shiloah, e o Yud mais o Re na palavra Shiló. Porém, até mesmo essas letras diferentes, elas apresentam uma semelhança entre si. Vejam só que o formato da letra Het de Shiloah é muito parecido com a última letra de Shiló. A única diferença é que há uma janela, um espaço vazio na letra Re. É isso que a diferencia do Het. Observem agora a outra letra ao lado, o Yud. O Yud é a menor letra, um traço bem pequeno. Na verdade, ele é considerado como um ponto. E essa letra tem um formato que ocupa exatamente o espaço em aberto na letra Re. Então, quando unimos essas duas letras, vamos obter um formato idêntico à letra Het. Shiló transforma-se em Shiloah e ambas apontam para o mesmo lugar, o Mashiach. Vamos agora ao último elemento, a luz. Imediatamente antes de curá-lo com a saliva, Yeshua diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Em hebraico lemos Or Haolam. A relação desse título de Yeshua aqui com a luz é bastante simples, muito clara. Inclusive todo esse contexto da cura do cego é trazer luz para os olhos. Então tudo aqui é bastante evidente. Porém, quando olhamos para o hebraico, nós encontramos algo muito maior ainda. Escrevendo aqui o título, Or Haolam, Luz do Mundo, e calculando o peso das suas letras, alcançamos 358. E esse número é justamente o mesmo da palavra Mashiach, Messias, o ungido de Adonai. Podemos até fazer uma brincadeira aqui e entender que realmente esse paralelo não tem qualquer sombra. Ele está totalmente visível e iluminado. A Or Haolam, a luz do mundo, é igual ao Mashiach. Portanto, quando Yeshua se afirma a luz do mundo, ele está dizendo também, em nível mais profundo, eu sou o Messias, aquele que vocês aguardavam. Eu vim trazer a luz, não apenas a luz aos olhos do cego, mas também ao coração de todos aqueles que me aceitam. Cada elemento desse texto traz uma nova informação para nós. E quando nós olhamos cada uma delas também junto ao hebraico, percebam que a riqueza sempre aumenta. Conseguimos extrair um significado ainda maior. Trazendo um resumo de toda essa informação que acabamos de ver, percebemos então que esse texto nos apresenta 3 elementos: a terra, a água e a luz. Cada um deles está associado a um dos aspectos dos olhos e também a um dos títulos do Messias, citados todos eles dentro do mesmo texto. A terra está ligada à formação dos olhos. Adonai formou o ser humano e, portanto, os olhos do pó da terra. E ligado a esse elemento, nós encontramos o título Ben Adam, filho do homem, uma vez que a palavra Adam vem justamente de Adamá, terra, daquele ser que foi formado da terra. E essa expressão, Ben Adam, além de tratar da natureza humana de Yeshua, ela também aponta para a majestade do Messias. O elemento água se encontra nos olhos na sua composição. Biologicamente, eles são formados por mais de 90% de água.
E os títulos referentes a esse elemento são Shiloach, que quer dizer enviado, uma referência ao tanque de Siloé, e também um outro título relacionado a essa palavra é Shiló, que é um dos nomes proféticos do Messias. E o último elemento presente no texto é a luz. A luz está associada à ação dos olhos, ao seu objetivo, que é justamente ser o veículo de entrada da luz para que ela chegue até o cérebro e lá se transforme nas imagens que nós vemos. O título que faz referência aqui é Or HaOlam, Luz do Mundo, uma expressão belíssima que tem exatamente a mesma gematria de Mashiach. O que vemos aqui então é uma narrativa que nos oferece uma grande riqueza de detalhes, e quando observamos cada uma dessas palavras e todos os simbolismos que cada uma contém, vamos extrair dessa história significados ainda mais profundos. Agora que já nos aprofundamos nesse texto, passamos daquele nível da água no calcanhar, nos joelhos, já fomos até a cintura. Agora chegou o momento de realmente mergulharmos. Vamos mergulhar na luz do hebraico. Vamos analisar aqui o peso de algumas palavras e ver o que elas nos revelam. Vamos tomar então a expressão principal desse texto, Einei Haiver, os olhos do cego. Essa expressão possui a soma de 421. E quando olhamos a Torá, encontramos um verso completo que possui essa mesma gematria. Isso não é uma coisa muito comum, então realmente nos chama a atenção. Esse verso está em Bereshit, Gênesis 6:8, que diz o seguinte: E Noé, encontrou graça aos olhos de Adonai. É muito curioso e muito relevante também que encontramos justamente um paralelo aqui, os olhos do cego e os olhos de Adonai. Essa frase tem um ponto muito interessante também, que eu já comentei em outros estudos, que é o seguinte: o nome Noach, ele é escrito aqui com essas duas letras, Nun e Het, e significa descanso. Esse é o significado do nome Noach. E aqui vemos uma outra palavra, Ren, escrita exatamente com as mesmas letras do nome de Noach, que significa graça, favor. Então essa frase, ela apresenta um paralelismo muito interessante do nome de Noach com aquilo que ele recebeu, o favor, a graça de Adonai, que tem exatamente as mesmas letras do seu nome. Então, esse paralelismo do descanso com a graça e o favor de Adonai são também muito simbólicos, inclusive quando estamos analisando todo esse conjunto de informação. Uma vez que os olhos do cego, eles têm o mesmo valor dessa frase, podemos entender o seguinte: os olhos do cego, assim como Noach, estavam também em descanso, sem atividade, sem função. Porém, eles também encontraram favor perante Adonai, tendo sido curados por Yeshua. É o mesmo simbolismo da frase, aplicado aos olhos do cego. Além desse paralelo com o verso inteiro, encontramos também uma única palavra que tem esse mesmo valor, de Einei Haiver, os olhos do cego. É a palavra tabit. Tabit é uma flexão do verbo navat, que significa olhar, atentar para alguma coisa. E esse paralelo da gematria é tão preciso que a palavra tabit é uma flexão da terceira pessoa do singular. Ele olhará. Aqui, essa matemática do hebraico, ela praticamente dispensa uma explicação. Os olhos do cego são iguais a ele olhará. Portanto, os olhos do cego foram feitos para enxergar. E isso é dito inclusive no próprio texto de Yohanan, de João. E passando Yeshua, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Yeshua respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele
as obras de Deus. Portanto, esses olhos do cego, eles realmente não foram feitos para permanecer desse jeito, mas para ser um paralelo de Tabit. Ele olhará, ele enxergará. E podemos inclusive lembrar que a cura dessa cegueira, ela não foi simplesmente física, mas Yeshua concedeu a ele também a visão espiritual de quem ele era. Portanto, a recuperação completa. De fato, os olhos do cego enxergaram plenamente. E por fim, um último paralelo que também faz todo sentido nessa narrativa. Essa mesma expressão, ela faz paralelo com o termo Lehoshia, que significa para salvar. Essa palavra, inclusive, procede da mesma raiz que dá origem ao nome de Yeshua, o verbo yasha, que significa resgatar, salvar. Esse verbo dá origem ao nome Yeshua, que significa a salvação de Adonai. Vocês podem ver aqui, inclusive, que a palavra Lehoshia, ela possui todas as letras do nome de Yeshua. Está em outra ordem, naturalmente, pela flexão da palavra, mas o nome do Messias está contido justamente nessa palavra que tem o mesmo peso dos olhos do cego. O que lemos, então, nessa linda matemática? Yeshua resgatou a função dos olhos do cego. Or Haolam, a luz do mundo, o salvou da escuridão. Nós vemos nessa matemática, nessas três somas, a história completa. Os olhos do cego encontraram favor diante de Adonai. Eles foram tirados do seu descanso, da sua inatividade. E esse homem enxergou não apenas fisicamente, mas alcançou também o discernimento espiritual. Ele reconheceu Yeshua como filho do homem, como o Messias. E assim, Yeshua manifestou a todos nessa cura nunca antes vista no mundo, que ele é, sem qualquer dúvida, Or Haolam, a luz do mundo. Encerramos aqui o nosso estudo. Eu espero que você tenha aproveitado e que ele também tenha trazido muita luz ao seu coração. E que essa luz não fique escondida, mas que se manifeste no mundo, refletindo para todos aquele que é a nossa luz. Muito obrigada e até o próximo. Shalom!